Olá pessoal, hoje eu trago ao canal um equipamento muito importante aqui no nosso hobby e em outras atividades também, conhecido como multímetro. Temos dois tipos, o digital e o analógico. Neste caso, hoje, eu tenho aqui comigo 3 multímetros digitais. São equipamentos feitos para realizarmos medições, né? Aferimos aí algumas grandezas físicas, dentre elas a diferença potencial ou tensão elétrica, conhecida como, dada na unidade de volts, nós chamamos também de tensão, volts, onde o símbolo é um V, uma letra V. A corrente elétrica, dada em amperes, onde o símbolo dela, né, que nós utilizamos é um A, e uma letra A, e a resistência elétrica, onde o símbolo é dado em ohms, e o símbolo é um ômega. Símbolo é ômega. Se você encontrar um equipamento que faça somente uma dessas medições, por exemplo, V, né, tensão, será dado como voltímetro. Faz só de corrente, amperímetro. Existe uma corruptela aqui no Brasil, por causa da tradução em inglês de voltage. Muito comum encontrarmos voltagem, mas tecnicamente não existe esse termo. Ele é dado em tensão. Vou medir a voltagem, não, o correto, vou medir a tensão elétrica, ou medir a tensão, vou medir a amperagem, não, vou medir a corrente, ou corrente elétrica. Faz diferença não, mas na hora de você fazer uma pesquisa no Google, se você colocar às vezes um termo ou outro, pode dar um resultado a mais ou a menos, enfim, mais uma questão de conhecimento. É importante você saber disso, porque na hora de fazermos as medições você tem que saber o que você está medindo e como medir. Tenho aqui 3 modelos, um modelo bem simples, na faixa dos 30 a 50 reais, esse modelo deve estar na faixa dos 200 reais, esse Unity T aqui, o T61E, e este Fluke 17B+, na faixa dos 400 reais. O Fluke, como instrumento, existem multímetros também de bancada, que são maiores, da HP, de outras marcas, a Giant, existem também multímetros de mão, né, portáteis, como esse também dessa marca. Mas eu tenho assim, sempre quis ter um Fluke, é uma excelente marca, um custo, esse daqui não é o mais caro, o Fluke vai bem mais caro. Dentre todos esses daqui, a precisão que eu posso ter uma ideia que é a melhora dele, do Fluke, apesar do manual de Unity ter fala diferente. Mas hoje você puder investir um dinheiro, pode adquirir o Fluke 17B+, sem medo, sem contar que ele ainda mede temperatura com... Você coloca aqui uma parte especial, desses dois soquetes, ele mede temperatura. Bom, desculpa. Primeira coisa, você pegou um multímetro. Existem 2 tipos de aferimento, de tensões e correntes que você pode medir. O que é alternado e o que é contínuo. Alternado é o que você tem dentro da sua tomada elétrica, e o contínuo é o que você tem dentro de uma pilha ou bateria. O símbolo, como é chamado lá fora, o contínuo é chamado de direct current, de corrente contínua nos Estados Unidos, que no Brasil é CC, e alternado lá é AC e aqui é CA. É importante saber isso? Por quê? Na hora que você for pegar para esse multímetro, a versão mais nova dele tem um Vzinho aqui, uns Vzinhos. Não tem, você tem que saber o que você vai medir. Você coloca aqui, ó, de DC direct current, ou seja, corrente alternada, eu quero medir V de tensão. AC, corrente contínua, quero medir tensão, de direct, alternada, quero medir tensão. Quero medir aqui, ó, DC, direct current, quero medir corrente. E por aí vai. É bom para você saber, olha o manual que ele vai te explicar direitinho na dúvida. Alguns multímetros fazem a medição, você colocando no seletor. Como identificar? Quando você está na corrente alternada ou contínua, o contínuo ele é uma linha constante com tracejado, e o alternado sempre será dado com esse símbolo aqui de uma senoide. Não é um tiozinho, né? O tio, não é o tio, é um senoide, teoricamente. Para alterar entre AC e DC, você provavelmente vai ter uma chave que faz isso, um botãozinho que faz essa função, um azulzinho aqui.
E aqui a mesma coisa, só que com um diferencial que ele já separa tanto o que você quer medir, né, a grandeza, e dentro disso se é alternada ou contínua. Se eu quiser, por exemplo, medir milivolts contínuo, já está aqui. Se eu quiser mudar para alternado, aperto aqui. Ok? Outra coisa, toda vez que você for fazer essa medição, você coloca o preto, cabo preto, sempre está escrito com. Aqui está escrito com, aqui está escrito com, e aqui está escrito, né, indicado com. Sempre, sempre. Que vai no terra, vamos dizer, onde você vai medir polo negativo no caso de corrente contínua. E outras medições. Mas, e o vermelhinho? O vermelhinho você vai colocar no que você quer medir. Por exemplo, eu quero medir aqui no caso capacitância, vedado em tensão, o símbolozinho do ohm. Então eu sei que tensão vai ser no Vzinho, resistência vai ser aqui também. E frequência. No caso do fluke, não difere muito. Tensão, resistência, temperatura, diodo, vai testar diodo e capacitância. E aqui ele vai... capacitância. Aqui ele vai, você vai colocar o seu terminal somente para medir corrente, ou miliamperes e microamperes também em corrente. Em amperes, né? Mas aqui, quando você for medir em corrente, pessoal, sempre coloque na escala maior, depois troque para menor. Mesma coisa válida para ele, ó. Quero medir corrente, 10 amperes, e aqui vai de miliampere e microampere. Já esse daqui, ele diz que o miliampere vai junto, e para medir 10 amperes tem que colocar nesse último. Uma questão de qualidade, apesar do Unity ter 5 dígitos depois do zero, muitas vezes isso não tem tanta função. Vou medir para vocês duas baterias para vocês terem uma ideia. Se eu for medir, por exemplo, uma bateria de 1.5 volts, ele me dará 1.4311. Acontece, pessoal, o multímetro ele tem o que a gente chama de tantos pontos, 6.000 pontos, 22.000 pontos, um monte de número que você vai encontrar. Esse aqui vai ter até 22.000 counts. Então, uma maneira bem simples, quando você vê 6.000 counts, significa que quando você muda a escala, muda onde vai ficar o zero. Ó. Então, eu vou colocar no exemplo. Ó. Como esse cara vai até 22.000 counts, até ele ir, você vai tirar aqui um zerinho, ó. Então vai ser 2.20000 volts. Passou 2.2 volts e vai diminuir um ponto aqui na escala. Muito simples, eu vou colocar uma bateria de 3.7 volts, né? Deve estar com quanto? 3.98, tá vendo? Então essa quantidade de precisão depois disso, nesse caso de 3 dígitos para 4, não vai fazer muita diferença para nós. Mesmo na bateria de 1.5 na pilha? Não vai. Agora na de 2 para 3 dá uma boa diferença. E por que isso é importante para as baterias de lítio? É o seguinte, se você entrar lá, procurar no Andrew, que é o cara que faz as baterias AW, no post dele, ele coloca lá que bateria quando chega a um certo ponto, sei lá, 3.8 volts, ela tem 30% da carga, teoricamente, porque às vezes depende do tempo de desgaste dela, da saúde, né, da bateria, etc. 3.7 teoricamente é zero, tem que colocar para carregar. Então você tem que colocar sua bateria para carregar quando chegar nisso. Então eu vou medir a tensão utilizando esse multímetro. Dois extremos, né? Questão de qualidade. Eu vou medir a bateria aqui. Nossa, aqui eu sei que tem carga. Essa aqui já tem um pouco menos. Ó, uma 18650. Coloquei numa escala maior, ó, se você colocar numa escala menor, ó, isso pode ocorrer também, por isso questão da escala, quando ele não é ajustável na automático, ó, ele vai para 1, quer dizer que passou, você vem aqui e põe numa escala maior. 3.96 volts. Vou medir aqui agora com o fluke.
ele tem uma função que vai me dar o valor máximo, não tem que ficar segurando aqui, é mais prático. 3.988. Voltemos para o simplesinho. Vou colocar isso aqui para facilitar a vida. Isso. Se eu colocar as pontas ao contrário, pessoal, o vermelho no polo negativo e o preto no polo positivo, não vai alterar em nada, só vai aparecer um ponto negativo. Tá vendo? Um traço negativo. Só inverter. Ó, vamos lá. 3.92. Deu uma diferença de 2.8, não dá para saber quanto está medindo. Então, de 0.2 a 0.3 volts. Esse multímetro é muito mais preciso do que esse. O que ocorre? Quando você tiver aí com essa bateria, os 3.7 volts medido por aqui, eu não sei se aumentar um 3.7, 3.1. Ele está marcando 3.6. 6.6. Não, 6.7. Será que já está nisso? Ou será que está nos 3.7, que seria um limite para colocar para carregar? Uma coisa importante, que aí entra a qualidade do seu multímetro. Sem contar que um bom multímetro você pode usar para tudo na sua casa. Esse aqui eu acabei até aposentando por 2 motivos, mas um dos motivos é que ele não tinha esse display que iluminava. Pode ser assim, fala, poxa, que frescura, não é. Imagina no breu, você está lá fazendo alguma medição, você fala, mas tem uma lanterna. Cara, às vezes não dá, você está num lugar, você está com o multímetro, sei lá, tem que medir, isso quebra um galhão. Então, às vezes deu problema na lanterna, esse cara que vai quebrar o galhão, entendeu? Se tiver uma lanterna, esse cara que vai quebrar o galhão para você medir. No breuzão, ele pode até ajudar. Ah, mas tem o celular, tudo, mas é um exemplo. Então, a proposta era você ter uma ideia de como funciona o multímetro e as qualidades que você pode encontrar em um e outro. Claro, equipamento mais caro, mas posso dizer, é igual a lanterna ruim. Se compra um monte de lanterna ruim, nunca vai se equiparar a uma boa lanterna. E você tem, às vezes, que comprar diversas lanternas ruins, né, diversos multímetros ruins, como eu já fiz, comprei alguns ruins, para chegar a um que seja bom ou razoável. Não precisa comprar um Fluke, mas compra um razoável. Outra coisa, pessoal, para medir a tensão, você sempre mede em paralelo. Você vai colocar as pontas assim. Sempre. Sempre. Por quê? Porque assim funciona. Se você colocar de um jeito diferente, queima. Se você for medir, por exemplo, a corrente, nós vamos medir a corrente daqui a pouco, e medir a sua bateria, você pode danificar o seu equipamento. E como que é medir a corrente? É muito simples. Você tem lá, lembra que eu sempre falo de água? Vamos falar do reloginho de água, depois eu vou falar do relógio. Você tem a água entra na sua casa, né, trazendo um encanamento. Fala, puxa, eu preciso medir quanto de água que passa por dia. O que você faz? Você abre o circuito e põe um medidor. Não é assim? Tem um reloginho lá de água. Eletricidade é a mesma coisa. Você abre o circuito para saber quando tem corrente. Então, corrente de água, corrente elétrica, é o mesmo jeito que você vai medir. Desse jeito, tá? Desse exemplo que eu estou dando. Então, para fazer isso numa lanterna, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que abrir o circuito e colocar o seu dispositivo. O seu dispositivo que será a ligação entre essas duas pontas. Como é que funciona isso? Tenho aqui uma Surefire. Eu vou uma Surefire M4. Tá com um bulbo aí, tá com um adaptador aí do 5 mega. Coloquei um bulbo bem interessante e ele consome uma corrente bem alta. Bom, vamos lá. Para medir a corrente, o que nós faremos? A corrente, amperes, é no A. Então você vai colocar no seu Azinho. Nunca esqueça disso. Tem gente que até passa um fita isolante aqui porque nunca mede corrente. Vou colocar a escala em A, no A, amperes. E a partir daí eu vou verificar. Alguns multímetros até marcam o que você está fazendo. Estou medindo DC, né, direct current, e A de ampere. Quero mudar para alternado. Quero mudar para corrente contínua. Azinho. E vou medir. Tirando o teu cap, você abriu o circuito. Para fechar o circuito, que você colocaria um fio, liga daqui até aqui. Não é assim que você faria? Dá um curto na lanterna, para ver se ela está funcionando. Que é uma dica, né? Até de... Vou colocar aqui, Eu daria um curto entre aqui, esse ponto, e esse ponto. Mas em vez de dar o curto, eu vou usar o multímetro para isso. Ele fará esse papel. Então eu vou colocar aqui no negativo, a pontinha, e vou medir aqui a corrente. Coloquei ao contrário, apareceu menos lá, então eu vou virar, vamos trocar, para você ter uma ideia.
3,5 amperes ele vai alternando, porque às vezes tem que até você acertar direitinho aqui a posição. Às vezes você treme, ó, vou tremer aqui, ó. O bicho oscila pra burro. Opa, tô com a mão ali, ó. Mas não tem problema, só para você ter uma ideia de como mede a corrente. Por aí você consegue entender, você fala, puxa, minha lanterna consome tantos amperes desse modo. É bom ter essa ideia, eu acho muito bacana. A corrente está oscilando, é normal. E dessa maneira você acaba medindo quanto de corrente ele consome, sua lanterna consome. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aproveitando que já tem uns 15 minutos, mais um minutinho não vai matar ninguém. Ó. Esse aqui é uma Armitec Partner 1, A2, versão 1. Eu vou medir aqui quanto que ela usa, tem um modo alto e baixo. Deixa eu ver aqui pelo... Esse é o baixo, 1,71 mA, e o alto, ó, 1 ampere. Então, com uma bateriazinha, duas bateriazinhas AA, essa bateria consome 1 ampere. Agora, por exemplo, um Malkoff M61 LL, que é esse que eu tenho, Nishia. Eu vou até diminuir para milha, ó, M de miliampere, que é o desenho que está aqui. Poxa, se fosse microampere, é no mesmo lugar aqui, mas aqui eu diminuiria 1 na escala. Isso varia muito do seu multímetro, por isso tem que conhecer o equipamento um pouquinho. Ó. Vou lá, não, miliampere, isso. Olha, ele consome 100 miliamperes. Ou seja, ele consome 10 vezes menos que a outra lanterna, no modo máximo. Vou botar aqui na pontinha, você não vê que acendeu, né? Ó, sempre é bom, eu sempre ponho assim, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele tem 65 lumens e a ideia dele não é iluminar longe, é runtime. Vai desligar seu multímetro, pessoal? Trivial, coloca aqui de novo nessa posição, coloca no off e desligou. Bom, a ideia era essa, mostrar para vocês o equipamento, multímetro, como fazer, medir. Qualquer dúvida você vai encontrar, pode perguntar, mas você vai encontrar vários modelos na internet sobre modelos. O pessoal compra muito mini, tem muita marca boa no mercado, muita tranqueirinha, muita coisa simples, né? Tranqueirinha de quebra-galho mesmo. Tem uns que vêm no site Tinecos aí, que tem 2 dígitos de verificação, vê só os dígitos assim, você põe os fiozinhos. São ótimos também para quebra-galho, mas é um multímetro que vai te atender às várias necessidades, é um multímetro bom, né? Razoável para bom. Qualquer dúvida, pergunte sobre as lanternas. Sobre os modelos de multímetro, eu acredito que seria mais fácil se você fala, poxa, o meu multímetro é bom, não é? Ou qual que você indica? Aí seria a questão de você pesquisar os reviews na internet, existem vários reviews para diversos modelos. E dá um joinha aí, pessoal, compartilhem. Qualquer dúvida aí que eu puder ajudar, perguntem. Um abraço e obrigado por tudo.